Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Hoje, quarta-feira, dedicado a São José. Isso mesmo, né? Dia dedicado a São José, a todas as quartas-feiras. E a palavra de hoje, ela está em Lucas, capítulo 21, de 12 a 19. Mas, antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e os cárceres, levando-os à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, não preparais vossa defesa. Não preparais vossa defesa. Porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, ao qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muito de vós. Sereis odiado por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça, e pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Palavra da salvação. Meus irmãos, Jesus, ele dá continuidade no evangelho de ontem, né? O evangelho de ontem, ele dá continuidade hoje, né? Falando sobre as perseguições que nós vamos ter e que nós estamos tendo também, né? Sereis protegidos, posso dizer, pela força de Deus. Então, isso tudo já está acontecendo. Jesus disse aos discípulos que eles poderiam ser perseguidos por causa do seu nome. E quanta perseguição, né? Hoje acontece. E em meio às perseguições, permaneça firme na fé, não negando o Senhor. Nós não podemos entregar os pontos, como disse Eusébio, né? E aí a gente vê os santos viveram essa história, viveram isso, né? Não negaram a sua fé. Os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos em qualquer época e lugar que tenha vivido. Algumas vezes a perseguição será mais forte, outras menos forte, mas a perseguição haverá sempre. Sempre haverá perseguição. Quantas vezes as pessoas questionam a gente, falando que a gente adora imagem, falando que que Jesus não está na Eucaristia e assim por diante. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tem que por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Entendeu? Também João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Em outras Bíblias tem: no mundo há vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Não posso lhe dizer que tipo de problema você terá. Talvez seja na doença, talvez seja uma perda de um emprego, né? Ou com algum problema na família, talvez perca alguém que você ama. Mas Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, conhece as nossas aflições. 1 João 5:4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Irmãos, nós vivemos num mundo com situações diárias
que nos afligem, assim como afligiram também os santos, os homens santos, as mulheres santas no passado. Então, nós continuamos essa história, né? A nossa igreja ela é construída sobre Pedro, que foi martirizado, foi crucificado. Olha só a humildade dele, né? Ele não sou digno de ser crucificado como o Cristo, e ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Por que o cristão passa por aflição? Essa é a pergunta, né? Um dia desse, uma senhora no hospital disse assim: poxa, minha mãe, ela sempre foi uma senhora evangélica, muito perseverante, uma mulher de oração, olha aí. Tipo assim, será que compensou, ela quis dizer mais ou menos sobre isso, né? Será que compensou ela ser cristã? Eu disse, senhor, a gente ter fé, a gente estar do lado de Deus, não quer dizer que a gente não vai passar por problemas de situação, de provação. Ter Deus na nossa vida não quer dizer que nós não vamos passar. O próprio Cristo, né? O próprio Cristo é exemplo disso. Os santos. Então eu disse para ela assim: a sua mãe está evangelizando o restante da família. Essa vida, ela é passageira, né? A senhora, o senhor que está aí também, essa vida é passageira, meu irmão. Continue perseverando, continue indo na igreja, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas criticarem, né? E, como diz, por que o cristão passa por aflição? A causa das tribulações e aflições na vida é devido ao pecado cometido por Adão e Eva, lá no passado. Outro dia eu estava vendo uma pregação: se Adão e Eva não tinham pecado, né, não tinham cedido ao pecado, a nossa vida seria boa demais. Nós íamos viver nesse mundo sem problemas, né? Sem guerra, sem briga. E claro que nós íamos viver a nossa ida para o céu ia ser como uma dormição, como aconteceu com Nossa Senhora. Ia ser levada ao céu. Você pode ver hoje que, por causa do pecado, até os animais, um exemplo, um cachorro não combina com um gato, um leão não combina com a ovelha, com o ser humano. Então, isso tudo por quê? Por causa do pecado, né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o pecado ele separou a humanidade de Deus. E todos nós sofremos e somos pecadores por causa desse primeiro pecado. Por isso a importância de nós estarmos sempre vigilantes, nós estarmos sempre confessando, participando, rezando. As aflições que passamos neste mundo, elas são passageiras. Eu sempre digo isso. Um exemplo, hoje, dia 23 de novembro de 2022. Aqui você viveu lá em 23 de 11 de 2021, ela é diferente desse tempo que você está vivendo. É ou não é? Esse tempo que nós estamos vivendo um tempo com aprovação em relação à nossa mãe. Nossa mãe acamada, saiu do hospital, mas continua acamada, né? Continua sofrendo. Então, em 23 de 11 de 2023 vai ser outra. Então, as aflições que passamos nesse mundo são passageiras e não há nada que vai nos separar do amor de Deus. Olha só essa palavra, Romanos 8:39. Nem as alturas, nem os abismos, nem outra e qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, lá em Romanos 8:35, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. 36. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Meus irmãos, quer moleza? Vai no balaio, como dizia uma propaganda. Então,
As aflições que nós vivemos são passageiras e nada vai nos separar do amor de Deus. Essa situação que você está vivendo vai passar. Esse problema que você está vivendo com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, vai passar. Mas você tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? É você estar ligado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Sagrado Coração do Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua família. Coloque aqui dentro deste coração a sua família, as suas aflições, as situações diárias que aflige a sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.